Salam aleikum, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Vamos agora neste canal, a verdadeira religião de Deus. Vamos falar mais um assunto, né? A chave perdida da Bíblia, como decifrar as escrituras com pardes. E o que é pardes, né? Nós vamos ver ao decorrer desse estudo de como o judaísmo ele interpreta as escrituras sagradas, né? São quatro palavras aqui que nós vamos ver separadamente de como é feita a interpretação da Torá, né? A Bíblia hebraica, né? E não de maneira do cristianismo. Ao longo da história, inúmeras doutrinas surgiram a partir de interpretações superficiais ou desconectadas do espírito do texto bíblico. O judaísmo, em sua sabedoria milenar, desenvolveu um sistema interpretativo que reconhece a complexidade, profundidade e santidade das Escrituras. O método Pardes é um acrônimo formado pelas iniciais de 4 níveis de interpretações. O primeiro é o Peshat, que é o sentido literal e contextual imediato do texto. O segundo é o Remes, as alusões, sugestões e pistas sutis inseridas nas palavras. O Derash, a interpretação homilética, ética ou midrástica, muitas vezes baseada em analogias, jogos de palavras e ensinamentos morais. E o quarto é o Sod, que é o nível secreto, místico ou esotérico, revelado apenas aos iniciados com temor ao Hashem. Essa estrutura foi usada pelos sábios para proteger o texto de leituras reducionistas, garantindo que cada versículo da Torá fosse compreendido em múltiplas camadas, sempre dentro dos limites da tradição e da reverência ao Deus de Israel. E o que é o Pardes? Raízes e significados. O método Pardes é uma das joias mais refinadas da hermenêutica judaica. Sua origem está enraizada na tradição rabínica que busca proteger, aprofundar e honrar a palavra divina através de uma leitura multi-estratificada. A palavra Pardes significa literalmente pomar, evocando uma imagem de jardim frutífero, um espaço de cultivo espiritual, onde a Torá pode ser explorada em sua beleza e complexidade. O acrônimo Pardes representa 4 abordagens progressivas da interpretação das Escrituras. O Peshat, o sentido simples e literal do texto, dentro do seu contexto linguístico e histórico, é um ponto de partida, nunca o ponto final. A leitura Peshat busca o significado que o texto transmitiria a um ouvinte em sua época, sem invenções ou espiritualizações. O Remes, o indício, sugestão ou alusão. Aqui os sábios identificam conexões ocultas, paralelos e códigos sutis
dentro da linguagem da Torá, muitas vezes baseados em gematria, que é valor numérico das letras, acrósticos ou repetições significativas. Derash, o nível homilético e interpretativo, como é visto no Midrash e no Talmud, é a busca por mensagem ética, lições espirituais ou expansões criativas que conectam o texto ao presente, sempre com base na tradição. O Sold, o segredo, mistério ou dimensões esotéricas, acessível apenas aos que são preparados em pureza, temor a Deus e profundidade de estudo. Este é o domínio da Kabbalah, onde a Torá é lida como revelação do mundo superior. Os mestres alertam que o verdadeiro estudo da Torá exige respeito por essa estrutura. Pular diretamente para o soldo sem base sólida em Peshat é como construir um palácio no ar. O Talmud, Shagigar 14b, adverte sobre os perigos de entrar no Parde sem preparo. Muitos se perderam ao tentar acessar mistérios sem temor, método e pureza. O Pardes também preserva a unidade da Torá, mostra que o versículo pode ter diversos níveis de sentido, sem que haja contradições entre eles, desde que cada leitura seja feita com reverência e sustentada pela tradição, como ensina o Zohar. A Torá tem corpo e alma e espírito, e o verdadeiro sábio vê todas essas camadas. Exemplo de Pechá e Remés na prática. Vamos observar como esses dois primeiros níveis, Peshat e Remés, operam na leitura da tradição da Torá. Pechá, o nível literal. Exemplo clássico está em Shemot, Êxodo 20, traduzido comumente como não matarás. O Peshat nos revela que a palavra correta aqui é assassinar, não simplesmente matar. O verbo Hatzak se refere ao homicídio intencional, o que é diferente de matar em guerra ou por acidente, assunto tratado em outras passagens. O Peshat resguarda o sentido jurídico e moral da mitzvah de acordo com o contexto hebraico original. Remés, o nível das alusões, tomemos, por exemplo, Bereshit Gênesis 1:1. O Remés encontra no valor numérico da palavra Bereshit 913, uma sugestão para o conceito de sabedoria primordial. O Midrash e o Zohar exploram a conexão entre Bereshit e a sabedoria, sugerindo que o mundo foi criado com base na sabedoria divina. Outro remés frequente está na repetição dos termos ou expressões, quando a Torá repete palavras como Abraham, Gênesis 22:11, os sábios veem aí um sinal de urgência espiritual ou intimidade entre Deus e o indivíduo. Esses exemplos demonstram que os dois primeiros níveis já revelam um universo de profundidade. No próximo estudo, estaremos, estaremos no Derash, onde a Torá se transforma em lições éticas e interpretações midráshicas que moram toda a tradição rabínica. Drash, a voz ética e criativa da tradição. O nível Drash representa a arte da interpretação rabínica, que extrai da Torá não apenas leis, mas também princípios morais, histórias edificantes e ensinamento ético. Este é o campo do Midrash da literatura talmúdica, onde o texto bíblico é exposto com liberdade criativa, mas sempre guiado por reverência, tradição e propósito espiritual. Derash não é uma alegoria gratuita, mas sim uma forma sagrada de dar vida às palavras divinas para responder às questões existenciais, sociais e espirituais do povo de Israel ao longo das gerações. Um exemplo clássico está em Devarim, Deuteronômio
22, 6 a 7, onde a Torá ordena que, ao encontrar um ninho de pássaros, se afaste a mãe antes de pegar os filhotes. Literalmente, é um mandamento de compaixão com os animais, mas os sábios em Derash veio também aí uma lição profunda. Aquele que respeita a maternidade do reino animal merece longevidade, pois está alinhado sua alma com a misericórdia do Criador. Outro exemplo está em Shemot, Êxodo, a sarça ardente. O Pechat mostra apenas que o arbusto queimava e não se consumia, mas o Deracho vê nessa sendo um símbolo do povo judeu, perseguido, mas não destruído, envolto em fogo, mas sustentado por Hashem. O Deracho permite que o texto fale para cada geração, ele conecta a Torá à vida cotidiana, aos desafios morais e espiritualidade prática. Por isso, é o nível mais presente nos discursos rabínicos, nas parábolas e na ética judaica. É a Torá que caminha conosco. Sode, o mistério oculto da Torá. O nível Sod, que em hebraico significa segredo, é o aspecto mais profundo, sutil e revelador da interpretação bíblica. Ele corresponde à dimensão mística da Torá, revelada apenas aos quem têm pureza e intenção, temor verdadeiro ao nome e orientação dos mestres espirituais. Essa dimensão é o do domínio da Kabbalah, transmitida com zelo entre gerações de sábios iniciados. O Sod lida com os mistérios da criação da alma, da interação entre os mundos espiritual e o plano material. Ele vê a Torá como um organismo vivo que contém códigos sobre a estrutura do universo, os nomes de Deus, os ciclos espirituais da história e o papel da humanidade na redenção cósmica. O exemplo de Sod está em Bereshit 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Os cabalistas veem nesta frase uma revelação da Sefirá, sabedoria, princípio da luz primordial que dá origem à realidade. O próprio nome Elohim, segundo a Zohar, representa a manifestação da justiça divina, uma das várias facetas do Eterno. Outro exemplo vem do Cântico dos Cânticos, que, embora seja ao Peshat um poema de amor entre um homem e uma mulher, no livro de Sod representa o amor entre o Hashem e Israel. Cada metáfora carrega um significado cósmico e cada verso é uma ponte entre os mundos. Contudo, os sábios sempre advertiram que o estudo do Sod exige base sólida aos níveis anteriores. Quem tenta acessar os segredos sem preparo adequado para não apenas errar, mas profanar o que é sagrado. O Talmud Shagidá 14b relata que os 4 sábios entraram nos Pardes, apenas um saiu em paz. Essa narrativa ensina que o segredo da Torá é perigoso quando buscamos por um orgulho, pressa ou curiosidade imprudente. O Sod é portanto, o chamar interior da Torá, uma luz que não pode ser forçada, mas que se revela quando há humildade, santidade e reverência. A sabedoria de entrar no pomar. O método PARD não é apenas uma técnica hermenêutica, mas um caminho espiritual. Ele nos ensina que cada versículo da Torá é uma árvore que pode ser contemplada em sua casca, em seus frutos visíveis e também em suas raízes mais profundas e ocultas. Ignorar um desses níveis é mutilar o texto, absolutizar apenas um deles e perder a unidade da revelação. Ao caminhar pelo pomar da Torá como reverência, o estudante se transforma, aprende a equilibrar literalidade com mistério, clareza com sugestão, ética com transcendência. Os grandes mestres judaicos de Rashi Ramban e Ibn Isra al-Ari Hakadosh seguiram esse método em suas obras, unindo erudição com espiritualidade lógica com santidade. No dia de hoje, onde interpretações apressadas e superficiais abundam, retornar aos pardes é uma forma de restauração. Ele nos lembra que a Torá não é um livro comum, é uma revelação viva
dada por Hashem por todas as gerações. Muito bem, meus amados irmãos, vemos aqui mais um estudo importante de como é que a tradição judaica, né, correta, faz a interpretação da Torá, uma interpretação sólida, baseada na tradição, baseada nos sábios, e que foi formalizado pela tradição judaica, né? E esses métodos não podem ser absolutamente usurpado para dar outro nível de interpretação das Escrituras. O que vemos por aí hoje é uma Babilônia de interpretação. Cada um diz uma coisa e ninguém se entende. O sistema religioso cristão de hoje ele é pagão, porque é baseado em interpretações de filósofos pagãos como Platão, como Aristóteles e outros mais. E os padres da igreja usaram essas sabedorias gregas pagãs para tentar interpretar as escrituras. Mas vemos aqui mais uma prova que só a verdadeira religião de Deus, que eu considero que é a tradição judaica, é a verdadeira interpretação das Escrituras e não a outra, doe a quem doer. Então vamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.